Vida após a morte, ou morte após a vida. Irmãos, abra suas Bíblias, vamos falar sobre esse tema. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu destaquei no banner que vocês receberam, o versículo de número 22. E hoje nós estamos num dia bem sensível para ouvir uma mensagem como essa, né? Dia de finados, um dia difícil para a maioria das pessoas, porque é um dia que nos faz lembrar dos nossos queridos que partiram, e a Bíblia tem uma palavra explícita sobre como que as coisas acontecem, e na verdade é uma parábola que temos que tomar muito cuidado para não criar uma doutrina em cima disso, mas é muito bom ter essas informações dentro de uma parábola de Jesus, por ser a palavra de Deus. Essa parábola, ela está escrita em Lucas 16, a partir do versículo 19. Dei o destaque para o versículo 22 apenas como o marketing do nosso banner, mas a Bíblia diz assim no versículo 20, a partir do versículo 19 do capítulo 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós ainda vamos olhar para alguns outros versículos dentro dessa parábola, mas gostaria de captar a sua atenção para algumas coisas fundamentais quando vamos pensar nessa questão que é esse mistério da vida após a morte. Nós vivemos no mundo de muita... Cada um tem a sua crença sobre isso. Muitos criam a sua própria doutrina, a sua maneira de pensar, muito ligado à sua expectativa, ao que você quer. Muitas dúvidas se tem. A maioria delas não tira entre nós, aqueles que buscam orientações da palavra de Deus, a maioria de nós cremos na existência dessa vida. Onde a gente viaja, é como será. Há uma expectativa de lá encontrarmos, como cantaria a Fernanda aqui: lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Quem sabe canta: lá verei. Lá verei meu pai, minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Um hino conhecidíssimo, mas é sempre bom perguntar: quem nunca ouviu esse hino? Nunca. Acabei de cantar, João, você não ouviu? Cantamos aqui, 30 vezes você caindo nessa piada, todas as vezes. Mas, irmãos, essa é uma das expectativas. A outra é que não teremos lembrança, porque se lá a gente sente falta de alguém, vai ter tristeza, essas coisas. Mas vamos olhar para esta parábola. A única referência bíblica, sim, que fala explicitamente de uma realidade dessa. E a gente tem que tomar alguns cuidados, porque esta parábola não pode ser isolada de toda a palavra de Deus, porque senão a gente começa a criar uma doutrina. Por exemplo, a pobreza é o caminho para a vida eterna, e a riqueza é o caminho para a perdição. Não é isso que essa parábola está ensinando. Essa parábola foi uma espécie de uma antítese que Jesus estava dizendo para a religião oficial, as religiões de sua época, principalmente o judaísmo. Qual que era a perspectiva do judaísmo e inclusive da teologia da prosperidade?
que a bênção material é uma prova que Deus está com a pessoa. Então, se entendia que ser rico e ter recursos era sinal da bênção de Deus. Ser pobre e não ter recurso nenhum era sinal da maldição do Senhor. Aí Jesus conta uma parábola que ao final da vida de dois indivíduos, um que sempre foi rico e um que sempre foi pobre, o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. O que Jesus está dizendo aqui é chamando a atenção para os princípios da palavra de Deus e não trazendo essa informação de que quem é rico com certeza vai para o inferno. Mas quando os judeus ouviram esta parábola, eles falaram assim: mas como assim? Os valores foram trocados. Os abençoados são aqueles que têm recursos e não o mendigo. Jesus está nos chamando a atenção aqui para os princípios do reino. O que nos parece diante da palavra de Deus é que dois indivíduos aqui, a Bíblia cuida de dizer o seu nome, o outro não tem o nome. É interessante que a antítese de Jesus é que o pobre, o mendigo tem um nome, tem uma identidade. O rico, a identidade dele era só que ele era rico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente então vai ter a nossa atenção atraído para o perigo da riqueza, mas também o perigo da pobreza. O próprio Salomão pede ao Senhor em Provérbios capítulo 30, no versículo 7, 8 e 9, ele fala: Senhor, eu vou te pedir duas coisas. Dentro das duas coisas que ele pediu, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque eu sendo farto, e é um perigo, você que é uma pessoa abastada, você que tem recurso suficiente para viver bem, há um perigo muito grande de Deus não entrar nessa história. O perigo das riquezas é a autossuficiência e não a dependência de Deus. Salomão diz em Provérbios: também não me dê a pobreza, para que eu não venha furtar e negar o seu nome. É interessante como os dois extremos, Jesus nos dá um alerta sobre o perigo de termos como Senhor as riquezas. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, parte do Sermão do Monte, Jesus vai falar, irmãos, isso aqui é tão simples na palavra de Deus, que eu gostaria que você não esquecesse disso. O mundo tem dois senhores, e um dos senhores não é Satanás. A Bíblia vai falar em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar o outro, ou de devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Qual é o princípio que está dizendo aqui? A quem você serve? A quem você serve? E servir as riquezas, necessariamente eu nem preciso tê-la, eu só preciso viver em função dela. E é sempre bom lembrar daquela frase de efeito, não é? Que o dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo, um terrível patrão. É um patrão sem misericórdia. Quando você manda no dinheiro, ele é um excelente empregado. Quando você usa os seus recursos para servir ao Senhor, você é uma pessoa extremamente usada por Deus. Mas quando você serve ao dinheiro, você corre riscos de ser um escravo dele. E aí ele se torna um terrível senhor. Por isso é que Jesus nos alerta em Mateus 6,24. O perigo
desse rico aqui, a impressão que nos dá, no versículo de número 19, é que ele era um desses que não precisavam de Deus. Não precisavam de Deus. Mas a Bíblia vai nos chamar a atenção para a bênção que é termos todos os nossos recursos, pouco ou muito, mas numa disposição de fazer dos meus recursos um instrumento em que, não importa o quanto eu tenho, mas de alguma forma, Deus pode usar tudo que eu tenho para o engrandecimento do seu nome. Amém? Então, esse rico nos dá essa impressão assim. Aí acontece com eles a única certeza que todos nós temos que ter aqui, que um dia a morte vai chegar. Há uma expectativa dessa geração que continua sendo a minha expectativa, de que seremos testemunhas oculares da segunda vinda de Jesus. Amém? Vocês viram o que eu falei? Vocês ouviram? Seremos testemunhas oculares da segunda vinda de Jesus. Posso ouvir um amém com mais amém? Amém. Quem vai ficar feliz aqui quando Jesus voltar? Levanta a mão. Vocês vão ficar, eu vou. Então, ninguém vai ficar feliz aqui, irmãos, quando Jesus voltar. Quem ficar está lascado. Mais uma pegadinha. Levantou, João? Dessa vez não, né? Levantou, Blay? Ninguém vai ficar feliz. Mas, gente, há essa expectativa. Já estamos cantando desde o ano 90, né, Fred? Que estamos na última geração. Cara do céu, essa última geração. Olha, é a última geração. Mas tem uma coisa linda sobre essa questão da última geração. Na história do povo de Deus, nem sempre registrado nos livros, todas as gerações entenderam que ela era a última. Começou com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo vai falar do arrebatamento, ele fala: nós, o que ficarmos vivos. Havia uma expectativa da segunda vinda de Jesus na geração do apóstolo Paulo. Todas as gerações do povo de Deus tinham essa expectativa. Irmãos, e a gente precisa viver com essa expectativa. Hoje pode ser o último dia da igreja na terra, amém? A última noite, já pensou? A gente sermos arrebatados assim. A maravilha da palavra de Deus vai então nos colocar diante dessa realidade. A Bíblia diz no versículo que destaquei então, que morre o rico e morre o pobre. E aí vem uma realidade explícita pela Bíblia. Existe sim, céu e inferno. Essa parábola não nega isso. Você olha para o versículo 22 e fica bem certo assim: um foi levado para junto de Abraão, o outro morreu e foi sepultado, numa figura de ir para baixo, para um lugar do Hades, que a maioria dos estudiosos diz que o Hades é um ambiente espiritual, onde tem dois locais, o paraíso e o inferno. E depois dessa única certeza, aparece essa realidade na vida desses dois indivíduos. É interessante, irmãos, que a gente vai tendo algumas nuances assim, o que seriam essas duas vidas? Esse texto deixa bem claro. Primeiro, a vida no paraíso. A Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão e ele não fala, ele fica lá de boa, ele não tem a sua atenção voltada para nada. O que Lázaro me mostra é que ele está ali se deleitando com tudo o que é no paraíso. Eu e você temos as nossas expectativas, não é? Mas quando você olha para essa parábola, não há uma interação com Lázaro. Lázaro está no seio de Abraão e pronto. Quem está em angústia está tendo a consciência de tudo que está acontecendo
esta é uma realidade nessa parábola do inferno. Quando você olha aí, olhando para o versículo de número 22, a Bíblia não nos esconde de que há esta situação. O rico também morreu. Versículo 23, no Hades, onde estava sendo atormentado. E pasme, tá? A Idade Média nos trouxe a ideia de um inferno dantesco, em que lá as pessoas estarão sendo, está amarrado em nome de Jesus, as pessoas estarão sendo atormentadas por demônios, com tridentes, tacho de azeite fervente, mas na verdade, irmãos, esta parábola diz que o tormento está em ter a consciência da onde está e com quantas chances teve de não estar nesse lugar. O inferno é uma consciência que esse indivíduo demonstra, que ele está ali, ele conhecia o caminho, mas não andou no caminho. Tanto é que quando ele começa a pedir, ele começa a demonstrar o quanto ainda ele estava vivendo uma vida antes da morte. Olha só, versículo de número 24. Então chamou o pai Abraão, dizendo: tem misericórdia de mim. Já começou, manda que Lázaro, isso é bem de quem aqui na vida sempre mandou, né? Ainda não tem a consciência, já dá ordens, quer que ele seja atendido. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Essa realidade não é escondida na Bíblia. A presença de demônios atormentando e coisa, é uma coisa da Idade Média, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que lá foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para um lugar de tormento. Mas não quero falar deles, eu quero falar da situação de dois indivíduos que são representantes de uma realidade que você precisa saber que ela existe. Aquele homem está ali, sofrendo e tendo consciência disso. E aí vem o que a Bíblia deixa bem claro. Primeiro, a existência desses dois lugares. Existe sim, irmãos. Esse texto deixa bem claro, a existência do paraíso e a existência do inferno. Esse texto também deixa bem claro de que não há mais condição de mudança. Não há mais condição de mudança. Queridos, não existe purgatório. Não existe reencarnação. Não existe uma outra oportunidade que lhe é dada a não ser aqui, enquanto você está vivo. Por isso que a Bíblia diz em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem aqui e agora. Não há mudança de realidade, não há mudança de situação. Olhe para o versículo de número 26 comigo, por favor. Mas Abraão respondeu, vamos ler o 25, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Esse homem dá sinais de que durante a sua vida ele não dependeu da vida que é Jesus. Ele não dependeu de Deus, ele serviu as riquezas, ele curtiu a vida, não havia um espaço para o Senhor ali. Aí Abraão diz, e além disso, entre vocês, olha que realidade inegável da Bíblia, além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, impossível, imagino que ninguém deseje isso, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Esta realidade é uma realidade imutável. Mas aquele homem continua, a sua angústia faz com que ele tenha ali, tarde demais, um vislumbre de querer então
fazer alguma espécie de bem. Olha o que ele pede, versículo de número 27. Então ele respondeu: eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai. Continua olhando para Abraão, ele é humilde. Quando fala de Lázaro, já manda ele lá, como se Lázaro ainda não fosse quem ele era já. Mas, queridos, Abraão deixa bem claro de que não adianta, não há essa possibilidade, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, jamais Lázaro poderia voltar. Toda e qualquer experiência que o indivíduo tem hoje, em comunicação com seres que já morreram, com toda certeza está caindo no engodo de Satanás. A necromancia, que é uma prática rechaçada pela Bíblia, que é a consulta aos mortos, ela é proibida na Bíblia para que os indivíduos não fiquem à mercê de informações demoníacas, pensando que são seus parentes. A gente conhece muitos atores, artistas, que são capazes de imitar a voz dos outros. Vamos colocar o Tom Cavalcante, um dos grandes ícones disso. Se um ser humano consegue imitar a voz de um outro, os demônios também conseguem. Eu tenho certeza, você que já teve a experiência de se comunicar com algum ente querido que já partiu, você estava falando com um demônio e não com o ente. Quer saber mais sobre isso? Procure a pastora Hedla. Irmãos, vou dizer isso para vocês, por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro mesmo. Jesus, representado aqui por Abraão, diz para aquele homem. Qual era a preocupação daquele homem? Eu tenho 5 irmãos ainda, versículo de número 28. Deixa que ele avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha só. A realidade desse homem é que era ali, tarde demais, ele estava querendo pelo menos livrar a cara de sua família. Mas Abraão diz: não dá. Eles têm o que eles precisam para não vir para cá. Você não precisa de mortos, você não precisa da necromancia, você não precisa de acreditar na reencarnação, você não precisa de acreditar que tem um espaço entre o céu e o inferno chamado purgatório, porque isso a palavra de Deus não dá base. O que você tem aqui é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus se transforma em algo que transforma a sua vida através de uma ação poderosa do Espírito Santo, e que te convence da sua realidade de perdido. Por isso é que Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Ele está falando aqui, eles têm as escrituras. Ele tem as escrituras. Ouça as escrituras, conheça as escrituras. Gente, mais uma vez eu quero exortar vocês. Eu nunca pude pregar a mensagem, e não sei se um dia chegarei nesse nível de dizer: sede meus imitadores, como Paulo falou. Mas de uma coisa vocês podem me imitar, sem nenhuma dúvida: o contato com a palavra de Deus. Leia esta palavra. Eu não entendo tudo o que está aqui, mas mesmo assim, eu a leio porque eu sei que é esta palavra que me capacita com a sua vivacidade e com a sua eficácia, me dando a capacidade de discernir entre o bem e o mal, conhecer a Jesus, conhecer o ser humano, conhecer o inimigo de nossas almas, conhecer essa realidade de céu e inferno, e ter uma convicção de que ao crer em Jesus, para o inferno eu não vou, amém? E quero ver você lá. E quero ver você lá. A galera que vai ficar feliz quando Jesus voltar já mudou de ideia. Vamos todo mundo junto, amém aí, galera? Ufa.
Gente, a Bíblia deixa bem claro disso. Fala, olha, nós temos o que precisamos aqui. Além da palavra viva e eficaz, nós temos o agir do Espírito Santo de Deus, que dá oportunidade a todas as pessoas a terem as suas vidas transformadas por essa palavra. Abraão então diz que eles tinham o que precisavam. Versículo de número 20. Coitadinho do rico, está lá ainda insistindo. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Esse homem então começa a falar de uma única possibilidade de alguém que não está entre os mortos, e ao ouvi-lo, as pessoas com certeza ficam diante da possibilidade de se arrepender. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual é o grande alerta do final desta parábola, irmãos? É a falta de busca, de crença e da convicção de que isso aqui é a palavra de Deus. E ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, não desista, não deixe, vença o seu desânimo, a sua preguiça, abra um momento da vida, do dia, para você entrar em contato com a palavra de Deus. Quer uma dica? Comece lendo o Evangelho de João. Depois que você terminar de ler o Evangelho de João, vai ler Mateus, Marcos e Lucas. Aí depois você vai para Atos, vai para Romanos, 1º, 2º Coríntios, vai para Efésios, vai para Gálatas. E depois que você ler o Novo Testamento, volte lá para o princípio. Isso já é uma dica que eu estou te dando. Quer mais uma dica? Leia 3 capítulos por dia. No sábado e no domingo, leia 5 capítulos. Antes de terminar um ano, você terá lido a Bíblia inteira. Quer uma terceira dica? Você que está aqui na igreja, ao final do ano, pega um plano de leitura ali, que eu sempre deixo para as pessoas lerem a Bíblia. Mas não deixe de entrar em contato, porque através desta palavra, você vai saber dessas coisas aqui. Primeiro, o que a palavra produz em mim quando eu creio em Jesus? Você fica sabendo o que Jesus disse em João 11, 25 a 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia continua, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele rico, irmãos, aquele homem sem nome, ele estava vivendo a morte eterna, mas o crer em Jesus, versículo 26 de João, não enfrentará a morte eterna. Sabe por quê? Olha o que nos espera. Fique em pé para você ouvir esta verdade. A Bíblia diz assim, e depois nós vamos cantar. Ouvi uma forte voz, Apocalipse 21, de 3 a 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não tenha outra expectativa. Se por acaso você não for um dos privilegiados dessa última geração, que vai ser testemunha ocular da segunda vinda de Jesus, você pode viver muito bem aqui sem Ele, mas não morra sem Ele. Não morra sem Jesus.